Antes da gente ler, vamos orar? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus aí, pessoal, demais. Não é pouco, não. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu te peço que o Senhor possa falar com a gente de maneira clara, de maneira simples, Deus, de maneira objetiva, para que a gente possa entender a sua voz no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa revelar, Deus, a Ti mesmo, Deus, para a gente, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, revelar a sua glória, revelar a sua majestade, revelar o valor que o Senhor tem, a fim de que a gente possa ser colocado de joelho, Deus, e confessar de que Jesus Cristo é de fato o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus da nossa salvação, a nossa rocha e a nossa segurança, Senhor, que seja algo genuíno, a partir da revelação que o Senhor vai trazer para a gente mediante a sua palavra. Deus, eu oro que o Senhor possa ir de encontro, Deus, a cada coração. Deus, no nome de Jesus, tem coisas que eu estou esperando que o Senhor faça mediante as aplicações que eu vou trazer da sua palavra, mas eu creio que o Senhor vai fazer mais do que isso, Senhor. Deus, eu creio que tem pessoas aqui que vão ouvir o Senhor falar de maneira clara. Deus, apesar que eu não vou trazer uma aplicação para a situação que ele está vivendo, mas o Senhor vai fazer essa palavra se aplicar, Deus, à realidade deles. Deus, eu estou crendo que o Senhor vai causar, Deus, salvação em nós, arrependimento na gente, encorajamento. Deus, e no nome de Jesus, uma ampliação da nossa visão, nosso entendimento acerca de quem o Senhor é. Deus, faça isso, Deus, para a sua glória. Deus, eu estou crendo no Teu Santo Espírito para poder fazer isso e realizar isso no nosso meio, para a sua glória, para o louvor do Seu nome, no nome de Jesus Cristo, Deus. Amém e amém. Atos capítulo 14, versículo 1 a 7 diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, e juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Interessante pensar, porque eles fugiram, mas eles fugiram não e cessaram a atividade deles, mas eles continuaram a pregar as boas novas. Então, só para a gente poder revisar aqui e situar a gente no contexto que a gente se encontra aqui essa noite, Paulo e Barnabé, eles foram separados por Deus, mediante a oração da igreja. Lembra que eles foram levar lá os mantimentos em Jerusalém. De novo, estou voltando para poder benefício para aqueles que não estavam aqui. E quando eles voltam para a igreja de Antioquia, eles começam a orar, pedindo a Deus, qual que é o seu próximo mover, qual que é a sua próxima, o que é a sua vontade para essa próxima temporada que se inicia. E Deus, ele usa profetas lá e diz que para poder separar Barnabé e Saulo, para poder enviá-los para onde o Espírito Santo de Deus queria que eles fossem enviados. E agora eles estão no meio dessa viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 dessas viagens. E eles estão nas regiões da Galácia. Eles haviam sido expulsos da Antioquia, da Pisídia, como o alemão pregou aqui na semana passada, e foram para uma cidade chamada Icônio, que é onde nós encontramos esse texto aqui do capítulo 14, versículo 1 a 7. E chegando lá, gente, eles fizeram algo que eles haviam, a mesma coisa que eles haviam feito até agora. Então é interessante pensar, porque você vai ler o relato de Lucas sobre a missão de Paulo, sobre a missão de igreja, sobre o continuar do trabalhar de Cristo na terra, mediante o trabalhar do Espírito Santo de Deus na igreja, e nós vemos que a igreja se ocupava principalmente, primordialmente, com uma só missão, que era a pregação do Evangelho, que era a expansão da fé, se eu posso dizer assim. E esses homens não faziam nada de novo, eles não inventavam um método novo, eles não criavam uma estratégia nova todas as vezes. Eles tinham uma agenda, e a agenda deles era o quê? Proclamar o Evangelho por onde eles passassem e anunciar as boas novas de Jesus Cristo por onde eles passavam. Eles se encontram aqui nessa cidade, aqui, depois de haver sido expulsos de Antioquia da Pisídia. Eles estavam em Icônio fazendo a mesma coisa que os causaram ser expulsos da cidade anterior. Eles estavam pregando a palavra de Deus no meio do povo. Então esse é o contexto que nós nos encontramos. Vamos ao texto agora, versículo 1, que a gente leu. Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga. E a gente pode questionar isso aqui, porque a gente viu que Paulo, ele foi separado por Deus para poder ser alguém que levaria a mensagem para quem, pessoal? Para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E como assim que Paulo ia nas sinagogas como de costume? Como assim, se Paulo foi chamado e separado por Deus para poder ser o apóstolo aos gentios,
para poder anunciar a salvação não só àqueles que historicamente eram povo de Deus, mas também para aqueles que agora foram incluídos pelo sacrifício de Cristo na cruz, que eram os não-judeus. Como assim que ele passava tempo e era de costume dele ir nas sinagogas? Por que eles iam nas sinagogas? E por que era costume deles ir nas sinagogas? E na missão de propagar o evangelho, gente, Paulo aproveitava todas as oportunidades. E a sinagoga oferecia uma oportunidade irresistível para Paulo. Porque Paulo, ao anunciar o evangelho, gente, ele já tinha um grupo de pessoas, uma assembleia já reunida, pronto, sem ele precisar de fazer nada, sem precisar de anunciar qualquer evento, sem precisar de organizar nada, já tinha uma comunidade reunida que ele pudesse apresentar o evangelho para eles. Então, a primeira razão que Paulo continuava a ir na sinagoga era por quê? Por causa da oportunidade que a sinagoga provia de compartilhação, ou compartilhamento, sei lá o que é, da palavra do Senhor. Então, o primeiro motivo pelo qual eles iam a essa sinagoga era por quê? Porque lá existia um grupo de pessoas, e não só isso, um grupo de pessoas que já tinham um pano de fundo para poder entender a mensagem do Messias. Os judeus estavam ali. Então, a primeira razão que ele ia nas sinagogas, porque ali já tinha uma congregação de pessoas, uma reunião de pessoas que já tinham um pano de fundo, um entendimento sobre o Velho Testamento, sobre as profecias messiânicas, e quando ele pregasse o Evangelho, seria de mais fácil entendimento para eles poderem entender que esse Cristo que ele pregava era, na verdade, o cumprimento das profecias acerca do Messias que eles estavam esperando. Outra esperança de Paulo em poder ir nas sinagogas e pregar o Evangelho nas sinagogas, em primeiro lugar, era porque a missão dele era salvar os gentios, ele precisava recrutar pessoas para poder ajudá-lo nessa grande obra. Então ele pregava ali a fim de quê? A fim de levantar pessoas para ajudá-lo na obra do ministério. E a outra razão ainda que ele pregava na sinagoga, como de costume, é que ele não queria excluir o povo judeu da graça de ouvir a mensagem de Cristo. Porque se em primeiro lugar ele começasse a pregar para os gentios e não para os judeus, eles fechariam as portas para Paulo e não deixariam mais que a mensagem fosse pregada para eles. Porque ia ser um absurdo, como assim a palavra do Senhor de salvação foi primeiro pregada aos gentios e não a nós. Então Paulo, por amor do seu povo, ele tinha o costume de ir na sinagoga e pregava o evangelho. Então ali, gente, nós vemos que no versículo 1 aqui, como de costume, eles foram às sinagogas e ali eles falaram de tal modo que veio crer grande multidão de judeus e gentios. Gente, essa expressão de falaram de tal modo, essa expressão se refere não à quantidade de palavras, porque parece que tem gente que parece que pensa que é a quantidade de palavras. Se eu falar mais palavras, não dá espaço para a pessoa responder, ela vai ter que aceitar Jesus. Já viu isso? Parece que tem uns irmãos que é assim, você já sentiu, já conversou com alguém assim? Mas peraí, e aquele negócio? Mas aí o irmão continua falando, você não te dá a oportunidade de poder nem falar nada. Peraí, irmão, dá uma pausa aí, por favor. Eles falaram de tal maneira, não no sentido de quantidade de palavras, mas no sentido de qualidade das palavras que eles proferiam, significando que aquilo que eles falavam era verdade, era testificado pelo Espírito Santo. Eles falavam de pessoas que eram cheias do Espírito Santo, cheias de poder e autoridade para poder falar. Então, essa expressão aqui de tal modo se refere à autoridade com a qual falavam, e eles falavam com a autoridade de Cristo mediante o Espírito, de tal maneira que grande número do que os ouviram creram. Eles falavam com convicção. Eles falavam com certeza e autoridade do Espírito. Eles falavam de tal maneira. E aqui nós temos que aprender isso. Porque nós somos incumbidos com a mesma missão que Paulo tinha de poder espalhar o Evangelho. Nós somos incumbidos com a mesma missão, nós compartilhamos o mesmo chamado que eles tinham de poder anunciar o Evangelho para o mundo. E nós precisamos de entender que eles falavam de tal maneira, no sentido de autoridade, tinha nas palavras deles, eles falavam com a autoridade de Cristo, de tal forma que aqueles que ouviam as palavras que eram proferidas pela boca de Paulo, o coração deles ardia como se eles estivessem ouvindo o próprio Jesus, o próprio autor da criação. E nós precisamos disso como igreja, nós precisamos de levantar um clamor e orar, Senhor, nos dê autoridade para poder falar. Senhor, nos dê, Deus, autoridade na nossa pregação, para que quando a gente fale, Senhor, sobre o Senhor, que a gente possa falar de tal maneira que muitos se convertam ao Senhor, que muitos sintam a convicção do pecado, que muitos sintam a convicção e o convencimento do Espírito chegando no coração deles e testificando que é verdade aquilo que essa igreja prega. Nós precisamos de falar de tal maneira. Nós precisamos de ter uma mensagem que ela é expressada de tal maneira, não no sentido de muitas palavras, mas no sentido de palavras verdadeiras. Nós precisamos de nos agarrar com a verdade. Você, no seu compartilhar da sua fé, você precisa se agarrar com a verdade e falar de tal maneira. Se esses homens tiveram um grande sucesso falando de tal maneira, pelo poder do Espírito Santo, falando sobre a verdade, e muitos foram um grande número daqueles que creram entre os gentios e os judeus, nós precisamos dessa mesma autoridade.
Nós precisamos de orar sobre isso. Aí nós chegamos no versículo 2 e nós vemos que, como seria bom se a história parasse no versículo 1. Os caras chegaram nas sinagogas como de costume, pregaram o evangelho e uma multidão creu. Como seria bom se a nossa missão ela acabasse no versículo 1, na verdade é como igreja. Como seria bom se nós vivêssemos pregando o evangelho, e quando a gente pregasse o evangelho, uma multidão de pessoas crescem em Deus e acabasse ali a história, e nós vivêssemos felizes para sempre, mas logo que o evangelho é pregado também, resistência aparece. Dificuldades, elas são criadas mediante a pregação da palavra. A pregação da palavra resulta em vida para alguns, mas resulta também em oposição por parte dos outros que não creem. E é isso que nós vemos aqui no versículo 2 de Atos, capítulo 14. E nós gostaríamos que essa missão do evangelho acabasse no versículo 1, mas ela não acaba. A palavra foi pregada de tal maneira que um grande número de pessoas creram, porém, os que haviam se recusado a crer, não só resistiram à mensagem, mas também aos pregadores da mensagem, e eles incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós pregarmos a palavra de Deus, gente, de tal maneira, quando você começar a pregar a palavra de tal maneira, vai haver mesmo oposição à sua mensagem. Vai haver oposição à sua mensagem. E sabe o que acontece quando eu estou assistindo um programa que eu não gosto daquilo que eu estou ouvindo, da mensagem que o programa da televisão está passando? Sabe o que eu faço? Eu não mudo a mensagem, eu mudo de canal. Eu mudo o canal. Sabe o que quer dizer para mim e para você, gente? Sabe o que acontece? Quando alguém vai atacar a mensagem que nós pregamos, o ataque vai ser o quê, gente? Pessoal. O ataque vai ser direcionado não à mensagem, sabe por quê? Porque eles não conseguem atacar a mensagem é transcendente, a mensagem é verdadeira, a mensagem, ela passa, ela tem total autoridade, mas eles conseguem atacar o canal pela qual a mensagem chega até eles, que é você. E nós vemos isso aqui acontecendo porque os homens, eles incitaram os ânimos contra os irmãos e não contra a mensagem. Não contra a palavra de salvação, não contra Cristo, mas incitaram aos irmãos e aos gentios contra os apóstolos. Por quê? Porque eles eram um canal por onde a mensagem chegava. E na nossa missão, meu amigo, a gente poder compartilhar a nossa fé com pessoas. Deixa eu falar uma coisa, quando o ataque vir, não vai vir sobre a nossa mensagem, vai vir sobre nós, sobre a gente. Isso que aconteceu aqui na experiência de Paulo, de Barnabé. E nós vemos o que Paulo e Barnabé fizeram diante dessa resistência. No versículo 3, diante dessa resistência, Paulo e Barnabé continuaram ali. Fazendo o quê? Pregando a palavra, como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que eu vejo aqui? São pessoas que não estão preocupadas em poder garantir os seus direitos. São pessoas que estão preocupadas com a missão que é transcendente, que é maior do que isso, que é maior do que os meus direitos. Existe algo que é maior do que o meu direito, existe algo que é maior do que o meu conforto, existe algo que é maior do que a minha honra. Sabe o que é esse algo? É a mensagem que eu prego, é a mensagem de Cristo Jesus. E por isso, eu não vou me abater, eu não vou parar, não vou cessar minha missão, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Esses homens fizeram isso aqui no versículo 3, então diante dessa resistência, Paulo e Barnabé, eles continuaram ali. E eles continuaram ali, pessoal, não falando normalmente a palavra do Senhor, falando corajosamente do Senhor. E olha que ato de graça maravilhoso, que no meio da dificuldade, no meio da perseguição deles, Deus lhes amparava, dando testemunho da verdade da mensagem que eles traziam. Então a confirmação se dava por meio do sobrenatural de Deus ser contemplado e visto por aqueles que ouviam a palavra. E às vezes a gente se pergunta por que tem tanto milagre na Bíblia, no Novo Testamento, e a gente não vê tanto milagres físicos como nós vemos agora. Sabe por quê? Porque Deus estava autentificando a mensagem que estava sendo pregada, e precisava ser autenticada. Por quê? Porque existiam 3 pregadores, um pregava sobre um que era Deus, outro que era Deus, e esse aqui pregava sobre Jesus. Como que eu vou diferenciar essa mensagem? Eu vou diferenciar como? Aquele que ressuscita alguém do morto, eu vou ouvir, é ele. Aquele que ora para alguém poder ser curado, ele é curado, então logo a mensagem que ele está pregando é uma mensagem verdadeira. Então por isso Deus fazia o quê? Ele autenticava as mensagens dos apóstolos com milagres e operação de maravilhas. Hoje nós temos a Bíblia, que a gente pode voltar para ela e falar assim, não, espera aí, deixa eu ver se isso aqui é verdade ou não, que você está pregando. Então eu olho para a Bíblia e eu vejo, o Espírito Santo de Deus me confirma. Não, você está pregando de acordo com a Bíblia, então está tranquilo. Então diante dessa resistência, Paulo e Barnabé, gente, eles não pararam, mas eles continuaram a pregar corajosamente do Senhor e Deus lhes amparava, dando testemunho da verdade da mensagem que eles traziam. Então essa confirmação se dava por meio do sobrenatural de Deus ser contemplado e visto. E é a mesma coisa que acontece até hoje na nossa experiência. Eu não sei você já teve aquela situação onde que você está na igreja e o pregador está pregando e parece que só tem você na igreja? Você já teve nessa situação? Parece que se todo mundo ali, a pregação seria completamente irrelevante para você.
Você fecha seus olhos, você tenta se esconder, você tenta abaixar sua cabeça no banco, você tenta mudar de posição porque está desconfortável, chega algo ser fisicamente desconfortável quando você está ouvindo a pregação e a pregação está martelando o seu coração de tal maneira que você está entendendo, não, espera aí, Deus está me fazendo contemplar que essa mensagem é verdadeira, que essa mensagem existe algo de sobrenatural, não é um homem qualquer falando comigo, mas existe um Deus todo-poderoso que está ministrando no meu coração. E o coração da gente começa a se derreter, começa a arder, a gente começa a ficar incomodado de tal maneira que a gente não resiste mais ao contemplar o sobrenatural de Deus ministrando sobre as nossas vidas e nós nos rendemos a Ele. A mesma coisa acontece até hoje, na nossa experiência. A mesma coisa acontece. Deus, Ele confirma a nossa pregação por meio de fazer o sobrenatural dele ser contemplado e visto por corações. Aí versículo 4 e 5... O que aconteceu, depois eles começaram a pregar corajosamente do Senhor e Deus estava dando amparo para eles, fazendo com que eles fizessem sinais e maravilhas para poder testificar da palavra que eles pregavam como sendo verdade. A cidade ficou dividida. De um lado os que creram na mensagem e de outro os que resistiram. Então aqueles que estavam resistindo formaram uma conspiração de gentios e judeus para tentarem maltratá-los e apedrejá-los. Sabendo disso, que eles fizeram no versículo 6 e 7, eles fugiram. Existe um momento de fugir. Existe um momento de a gente poder falar, não, espera aí, chegou o tempo de eu mudar de lugar, de eu mudar de situação, de eu mudar de estratégia, de eu mudar de jeito, de eu mudar de forma. Existe um tempo de eu poder me calar, existe um tempo de eu poder parar de falar sobre Cristo para aquela pessoa que está resistindo. Existe um tempo de eu começar só a orar. E eles fugiram, versículos 6 e 7, para a cidade de Listra e Derbe e de seus arredores, e eles continuaram a fazer o quê? Pregar o evangelho. Por quê? Porque um cristão em fuga é um cristão em missão também. Missão de pregar o evangelho. Até quando a gente está correndo da vida, ainda assim nós devemos pregar o evangelho. Eles estavam pregando o evangelho aqui. Note que o que impulsionou eles a visitar a outros lugares não foi o sentimento de dever cumprido, porque nós vemos que depois, no decorrer do capítulo 14, eles vão voltar para essas cidades das quais eles foram expulsos, para poder encorajar os irmãos. Então o papel deles não estava cumprido ainda. Eles não saíram daquela cidade corridos pensando assim, nós acabamos nossa missão, completamos aquilo que a gente veio fazer. Não, mas essa oposição, essa perseguição, gente, levou eles a essa ameaça de morte, essa perseguição os levou a continuar na missão que Deus tinha para eles, porque eles precisavam alcançar essa cidade de Listra, eles precisavam de alcançar Derbe, eles precisavam de alcançar aquelas regiões daquelas cidades. E por quê? Nós vemos pelo menos alguém que estava na história, que foi fundamental para a igreja. Timóteo, por exemplo, morava na cidade de Listra. Existiam pessoas que precisavam ser alcançadas, e o modo pelo qual Deus impulsionou eles a continuar na missão, a sair daquele lugar onde eles estavam pregando corajosamente, continuar a pregação em outros lugares. Não foi o sentimento de dever cumprido, mas foi a ameaça, a perseguição, a dor, a luta. E o que isso diz para mim e para você é que às vezes Deus usa lutas, Deus usa as perseguições, Deus usa as dores, Deus usa as doenças que atacam nossas famílias, Deus usa as situações ruins, que as portas de emprego que se fecham, para poder nos fazer entender aspectos que outrora a gente não entenderia. Nós precisamos saber disso. Deus fez eles alcançarem a missão de chegar até Listra e Derbe, não porque eles sentiram o papel cumprido na cidade onde eles estavam, mas por causa da ameaça que eles estavam sofrendo, por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. E aqui eu posso ver o que Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que isso? Porque a perseguição foi para intentar mal contra eles, foi a fim de apedrejá-los, e de fato eles vão apedrejar eles lá daqui a pouco, no capítulo 14, na próxima semana a gente vai ver sobre isso. Eles apedrejam Paulo é tido como morto, mas o que nós vemos é que Deus usa situações horríveis na nossa vida, para nos dar direções e nos dar insights sobre Ele que a gente não teria se a gente estivesse vivendo vida de conforto. Como você vai saber se Deus é provedor se você nunca passou escassez? Como você vai saber se Deus é aquele Deus que é consolador se você nunca sentiu um momento de estar sozinho, de abandono? Como? Então existem momentos de dores que nos revelam algo sobrenatural de Deus mesmo, que nos revelam algo maravilhoso da parte de Deus. Nós temos que saber disso. Eu queria trazer 3 pontos de aplicação para a gente essa noite, para a gente poder estar encerrando. Primeiro ponto. Paulo e Barnabé não cessavam de usar os dons que Deus os havia dado. Isso aqui é importante. Aonde eles iam, eles exercitavam os dons que Deus já havia entregado. Os dons que Deus lhes havia entregado. Nós podemos ressaltar 3 dons aqui, pelo menos: a palavra, o ensino, a administração. Para ressaltar alguns dons que eles usavam. E nós vemos que eles usavam os dons por onde eles passavam. Eles não cessavam de usar os dons. Os dons que eles receberam mediante a conversão. Quando o Espírito Santo começou a habitar no coração deles, o Espírito Santo também deu dons para eles, para poder edificar a igreja. E eles não cessavam de usar esses dons. E a minha pergunta para mim e para você: o que a gente tem feito com os dons que Deus tem nos dado? O
O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado e confiado em nós? O que a gente tem feito com aquilo único que a gente pode trazer para a mesa? O que é aquilo que nós podemos contribuir na vida da igreja, na missão da igreja que a gente tem retido para nós mesmos? Nós vemos isso acontecendo. A primeira coisa, Paulo e Barnabé, eles não cessavam de usar os dons que Deus nos havia dado. Nós vemos que quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos também o Espírito Santo e dons do Espírito para a edificação da igreja. É meu chamado, é minha exortação para a gente essa noite é: comece a usar o seu dom no nome de Jesus. Quando alguém, gente, deixa de usar o dom de Deus, o dom que Deus o entregou, a igreja perde algo singular na forma que ela alcança a sua missão. É mais ou menos ter um casal, um dos cônjuges morre, por exemplo. Sabe o que morreu com aquela pessoa? Não foi só a pessoa que morreu, que faleceu naquele dia, mas morreu também grande parte do esposo que ficou vivo. Sabe por quê? Porque tinha as coisas que o esposo fazia que só ele trazia algo de fora, só ele trazia vida no coração daquela esposa que ficou viva, só ele trazia um sorriso diferente, só ele causava uma emoção diferente naquela vida daquela pessoa. E quando ele morreu junto também esse aspecto da pessoa. E quando nós não servimos com o nosso dom na igreja, a gente priva a igreja de algo singular que você traz, que você contribui para a igreja alcançar a sua missão. Então você é fundamental para que a CNA alcance a missão dela. O que é a missão da nossa igreja? É pregar o evangelho e ver uma comunidade tocada pelo amor de Cristo. E você tem um dom que Deus te entregou, que é fundamental e que vai instruir a gente como igreja, que vai ajudar a gente como igreja a alcançar a nossa missão como Deus quer que nós alcancemos. Não despreze o dom que Deus te deu, no nome de Jesus. Comece a usar o seu dom, comece a usar o seu talento, comece a trabalhar nas suas paixões, no nome de Jesus. Comece a amar pessoas que são naquele grupo que você tem paixão. Talvez é por mães solteiras, talvez é por crianças, talvez é por jovens perdidos, talvez você tenha uma paixão por drogados, porque talvez foi esse o seu background. Comece a trabalhar na sua paixão e usar os dons que Deus te deu no nome de Jesus para a glória de Deus e para que a igreja alcance a sua missão. Sério. Deus confiou algo para você, que você traz algo singular para a nossa igreja. Você traz algo que Deus depositou em você, que é fundamental para a gente como igreja, para a gente alcançar a nossa missão. Começa a atuar no seu dom no nome de Jesus. Começa a exercer o seu dom no nome de Jesus. Então, dessa forma, você que está aqui hoje e crê em Jesus, você é parte da missão que Cristo continua a realizar no mundo através da sua igreja. E o bom é saber que Cristo nos equipou para isso, nos dando dons, nos dando talentos para a gente poder exercer a missão que Ele tem dado para a gente. Então, use o seu dom no nome de Jesus. Primeira aplicação. Segunda aplicação, nós tiramos essa palavra aqui. Paulo e Barnabé, eles perseveravam não só na fé, mas também no discurso, na missão. Eles não eram só pessoas que a perseguição não abalava a fé deles, não era só isso que acontecia. Eles também eram pessoas que a perseguição não abalava a missão que eles tinham de pregar o evangelho. Eles eram perseguidos aqui, eles iam para outra cidade e continuavam a fazer a mesma coisa que eles tinham como missão, que era pregar o evangelho. Então nós vemos aqui homens que não só perseveravam na fé, mas eles também perseveravam na missão. E muitas vezes a gente persevera na fé, mas tem muita gente aqui que cessou o trabalho no tocante à missão. Tem muita gente que desistiu dos seus sonhos, desistiu dos sonhos de Deus para a sua vida, desistiu da missão que Deus colocou no seu coração, desistiu de poder usar o seu dom, porque talvez houve alguma decepção no meio do caminho, talvez alguém te maltratou, talvez alguém não te ouviu, talvez alguém te perseguiu. A minha oração para você essa noite é: começa no nome de Jesus, não só perseverar na fé, não só guardar a fé, mas também guardar a missão, porque Deus ainda quer te usar para a glória dEle. Deus ainda tem uma missão que Ele quer exercer através de você, através do seu dom. Nós vemos isso aqui. Paulo e Barnabé não só perseveraram na fé, mas eles também perseveraram na missão. Tem muita gente que cessou no trabalhar no tocante à missão. Eles guardaram a fé, é verdade. Você não desviou nem nada disso, mas você parou de exercer a sua missão. Você parou de contribuir aquilo que era único seu. Aquilo que você trazia, que ajudava a igreja a alcançar a missão dela. Aquilo que completava, edificava o corpo. E o chamado de Deus para a gente essa noite é, no nome de Jesus, volte à missão para a glória de Deus. Seja perseverante não só na sua fé, mas também na sua missão. Eu tenho uma coisa que Deus ministrou no meu coração através de uma pregação que eu ouvi. Eu nem sei quem pregou isso, mas o cara falou assim que a igreja não está precisando de meninos e meninas. A igreja está precisando de homens e mulheres. Pessoas que vivem pela decisão que eles tomaram, como esses apóstolos estavam vivendo pela decisão que eles tomaram. Pessoas que falaram: não, espera aí, Deus me salvou para um propósito de poder me fazer pescador de homens, eu vou viver por essa decisão que Deus
que eu tomei agora com Deus. Nós estamos precisando, sabe de quê, gente? Da gente virar homens e mulheres de Deus que têm uma convicção no coração de tal maneira de que a gente faz coisas inegociáveis para a gente que são inegociáveis para Deus. Nós precisamos disso. E o terceiro ponto de aplicação: até em fuga, o discípulo de Cristo está em missão. Até em fuga. Até no momento de poder recuar. Até no momento de poder falar assim, não, espera aí, essa pessoa aqui está resistindo ao Evangelho, está me perseguindo, e talvez seja a hora de eu poder dar um passo para trás, mas eu não vou tirar ela do meu coração, eu vou continuar orando por ela assim mesmo. Ele está em missão. Ele está em missão. Antes da gente ler, vamos só orar? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus aí, pessoal, demais. Não é pouco, não. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu te peço que o Senhor possa falar com a gente de maneira clara, de maneira simples, Deus, de maneira objetiva, para que a gente possa entender a sua voz no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa revelar, Deus, a Ti mesmo, Deus, para a gente, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, revelar a sua glória, revelar a sua majestade, revelar o valor que o Senhor tem, a fim de que a gente possa ser colocado de joelho, Deus, e confessar de que Jesus Cristo é de fato o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus da nossa salvação, a nossa rocha e a nossa segurança, Senhor. Que seja algo genuíno a partir da revelação que o Senhor vai trazer para a gente mediante a sua palavra. Deus, eu oro, se eu posso ir de encontro, Deus, a cada coração. Deus, no nome de Jesus, tem coisas que eu estou esperando que o Senhor faça mediante as aplicações que eu vou trazer da sua palavra, mas eu creio que o Senhor vai fazer mais do que isso, Senhor. Deus, eu creio que tem pessoas aqui que vão ouvir o Senhor falar de maneira clara. Deus, apesar que eu não vou trazer uma aplicação para a situação que ele está vivendo, mas o Senhor vai fazer essa palavra se aplicar, Deus, à realidade deles. Deus, eu estou crendo que o Senhor vai causar, Deus, salvação em nós, arrependimento na gente, encorajamento. Deus, e no nome de Jesus, uma ampliação da nossa visão, nosso entendimento acerca de quem o Senhor é. Deus, faça isso, Deus, para a sua glória. Deus, eu estou crendo no Teu Santo Espírito para poder fazer isso e realizar isso no nosso meio, para a sua glória, para o louvor do Seu nome, no nome de Jesus Cristo, Deus. Amém e amém. Atos capítulo 14, versículo 1 a 7, diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, e juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Interessante pensar, porque eles fugiram, mas eles fugiram não e cessaram a atividade deles, mas eles continuaram a pregar as boas novas. Então, só para a gente poder revisar aqui e situar a gente no contexto que a gente se encontra aqui essa noite, Paulo e Barnabé, eles foram separados por Deus, mediante a oração da igreja. Lembra que eles foram levar lá os mantimentos em Jerusalém. De novo, estou voltando para poder benefício para aqueles que não estavam aqui. E quando eles voltam para a igreja de Antioquia, eles começam a orar, pedindo a Deus, qual que é o seu próximo mover, qual que é a sua próxima, o que é a sua vontade para essa próxima temporada que se inicia. E Deus, ele usa profetas lá e diz que para poder separar Barnabé e Saulo, para poder enviá-los para onde o Espírito Santo de Deus queria que eles fossem enviados. E agora eles estão no meio dessa viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 dessas viagens. E eles estão nas regiões da Galácia. Eles haviam sido expulsos da Antioquia, da Pisídia, como o alemão pregou aqui na semana passada, e foram para uma cidade chamada Icônio, que é onde nós encontramos esse texto aqui do capítulo 14, versículo 1 a 7. E chegando lá, gente, eles fizeram algo que eles haviam, a mesma coisa que eles haviam feito até agora. Então é interessante pensar, porque você vai ler o relato de Lucas sobre a missão de Paulo, sobre a missão de igreja, sobre o continuar do trabalhar de Cristo na terra, mediante o trabalhar do Espírito Santo de Deus na igreja, e nós vemos que a igreja se ocupava principalmente, primordialmente, com uma só missão, que era a pregação do Evangelho, que era a expansão da fé, se eu posso dizer assim.
E esses homens não faziam nada de novo, eles não inventavam um método novo, eles não criavam uma estratégia nova todas as vezes. Eles tinham uma agenda, e a agenda deles era o quê? Proclamar o evangelho por onde eles passassem e anunciar as boas novas de Jesus Cristo por onde eles passavam. Eles se encontram aqui nessa cidade, aqui, depois de haver sido expulsos de Antioquia da Pisídia. Eles estavam em Icônio fazendo a mesma coisa que os causaram ser expulsos da cidade anterior. Eles estavam pregando a palavra de Deus no meio do povo. Então esse é o contexto que nós nos encontramos. Vamos ao texto agora, versículo 1, que a gente leu. Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga. E a gente pode questionar isso aqui, porque a gente viu que Paulo, ele foi separado por Deus para poder ser alguém que levaria a mensagem para quem, pessoal? Para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E como assim que Paulo ia nas sinagogas como de costume? Como assim, se Paulo foi chamado e separado por Deus para poder ser o apóstolo aos gentios, para poder anunciar a salvação não só àqueles que historicamente eram povo de Deus, mas também para aqueles que agora foram incluídos pelo sacrifício de Cristo na cruz, que eram os não-judeus? Como assim que ele passava tempo e era de costume dele ir nas sinagogas? Por que eles iam nas sinagogas? E por que era costume deles ir nas sinagogas? E na missão de propagar o evangelho, gente, Paulo aproveitava todas as oportunidades. E a sinagoga oferecia uma oportunidade irresistível para Paulo. Porque Paulo, ao anunciar o evangelho, gente, ele já tinha um grupo de pessoas, uma assembleia já reunida, pronto, sem ele precisar de fazer nada, sem precisar de anunciar qualquer evento, sem precisar de organizar nada, já tinha uma comunidade reunida que ele pudesse apresentar o evangelho para eles. Então, a primeira razão que Paulo continuava aí na sinagoga era por quê? Por causa da oportunidade que a sinagoga provia de compartilhamento, sei lá o que é, da palavra do Senhor. Então, o primeiro motivo pelo qual eles iam a essa sinagoga era por quê? Porque lá existia um grupo de pessoas, e não só isso, um grupo de pessoas que já tinham um pano de fundo para poder entender a mensagem do Messias. Os judeus estavam ali. Então, a primeira razão que ele ia nas sinagogas, porque ali já tinha uma congregação de pessoas, uma reunião de pessoas que já tinham um pano de fundo, entendimento sobre o Velho Testamento, sobre as profecias messiânicas, e quando ele pregasse o Evangelho, seria de mais fácil entendimento para eles poderem entender que esse Cristo que ele pregava era, na verdade, o cumprimento das profecias acerca do Messias que eles estavam esperando. Outra esperança de Paulo em poder ir nas sinagogas e pregar o Evangelho nas sinagogas, em primeiro lugar, era porque a missão dele era salvar os gentios, ele precisava recrutar pessoas para poder ajudá-lo nessa grande obra. Então ele pregava ali a fim de quê? A fim de levantar pessoas para ajudá-lo na obra do ministério. E a outra razão ainda que ele pregava na sinagoga, como de costume, é que ele não queria excluir o povo judeu da graça de ouvir a mensagem de Cristo. Porque se em primeiro lugar ele começasse a pregar para os gentios e não para os judeus, eles fechariam as portas para Paulo e não deixariam mais que a mensagem fosse pregada para eles. Porque ia ser um absurdo, como assim a palavra do Senhor de salvação foi primeiro pregada aos gentios e não a nós. Então Paulo, por amor do seu povo, ele tinha o costume de ir na sinagoga e pregava o evangelho. Então ali, gente, nós vemos que no versículo 1 aqui, como de costume, eles foram às sinagogas e ali eles falaram de tal modo que veio crer grande multidão de judeus e gentios. Gente, essa expressão de falaram de tal modo, essa expressão se refere não à quantidade de palavras, porque parece que tem gente que pensa que é a quantidade de palavras. Se eu falar mais palavras, não dá espaço para a pessoa responder, ela vai ter que aceitar Jesus. Já viu isso? Parece que tem uns irmãos que é assim, você já sentiu, já conversou com alguém assim? Mas peraí, e aquele negócio? Mas aí o irmão continua falando, você não te dá a oportunidade de poder nem falar nada. Peraí, irmão, dá uma pausa aí, por favor. Eles falaram de tal maneira, não no sentido de quantidade de palavras, mas no sentido de qualidade das palavras que eles proferiam, significando que aquilo que eles falavam era verdade, era testificado pelo Espírito Santo. Eles falavam de pessoas que eram cheias do Espírito Santo, cheias de poder e autoridade para poder falar. Então, essa expressão aqui de tal modo se refere à autoridade com a qual falavam, e eles falavam com a autoridade de Cristo mediante o Espírito de tal maneira que grande número do que os ouviram creram. Eles falavam com convicção. Eles falavam com certeza e autoridade do Espírito. Eles falavam de tal maneira. E aqui nós temos que aprender isso. Porque nós somos incumbidos com a mesma missão que Paulo tinha de poder espalhar o Evangelho. Nós somos incumbidos com a mesma missão, nós compartilhamos o mesmo chamado que eles tinham de poder anunciar o Evangelho para o mundo.
E nós precisamos de entender que eles falavam de tal maneira, no sentido de autoridade, tinha nas palavras deles, eles falavam com a autoridade de Cristo, de tal forma que aqueles que ouviam as palavras que eram proferidas pela boca de Paulo, o coração deles ardia como se eles estivessem ouvindo o próprio Jesus, o próprio autor da criação. E nós precisamos disso como igreja, nós precisamos de levantar um clamor e orar, Senhor, nos dê autoridade para poder falar. Senhor, nos dê, Deus, autoridade na nossa pregação, para que quando a gente fale, Senhor, sobre o Senhor, que a gente possa falar de tal maneira que muitos se convertam ao Senhor, que muitos sintam a convicção do pecado, que muitos sintam a convicção e o convencimento do Espírito chegando no coração deles e testificando que é verdade aquilo que essa igreja prega. Nós precisamos de falar de tal maneira. Nós precisamos de ter uma mensagem que ela é expressada de tal maneira, não no sentido de muitas palavras, mas no sentido de palavras verdadeiras. Nós precisamos de nos agarrar com a verdade. Você, no seu compartilhar da sua fé, você precisa se agarrar com a verdade e falar de tal maneira. Se esses homens tiveram um grande sucesso falando de tal maneira, pelo poder do Espírito Santo, falando sobre a verdade, e muitos foram um grande número daqueles que creram entre os gentios e os judeus, nós precisamos dessa mesma autoridade. Nós precisamos de orar sobre isso. Aí nós chegamos no versículo 2 e nós vemos que, como seria bom se a história parasse no versículo 1. Os caras chegaram nas sinagogas como de costume, pregaram o evangelho e uma multidão creu. Como seria bom se a nossa missão ela acabasse no versículo 1, na verdade é como igreja. Como seria bom se nós vivêssemos pregando o evangelho e quando a gente pregasse o evangelho, uma multidão de pessoas crescem em Deus e acabasse ali a história e nós vivêssemos felizes para sempre. Mas logo que o evangelho é pregado também, resistência aparece. Dificuldades, elas são criadas mediante a pregação da palavra. A pregação da palavra resulta em vida para alguns, mas resulta também em oposição por parte dos outros que não creem. E é isso que nós vemos aqui no versículo 2 de Atos, capítulo 14. E nós gostaríamos que essa missão do evangelho acabasse no versículo 1, mas ela não acaba. A palavra foi pregada de tal maneira que um grande número de pessoas creram, porém, os que haviam se recusado a crer, não só resistiram à mensagem, mas também aos pregadores da mensagem, e eles incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós pregarmos a palavra de Deus, gente, de tal maneira, quando você começar a pregar a palavra de tal maneira, vai haver mesmo oposição à sua mensagem. Vai haver oposição na sua mensagem. E sabe o que acontece quando eu estou assistindo um programa que eu não gosto daquilo que eu estou ouvindo, da mensagem que o programa da televisão está passando? Sabe o que eu faço? Eu não mudo a mensagem, eu mudo de canal. Eu mudo o canal. Sabe o que quer dizer para mim e para você, gente? Sabe o que acontece? Quando alguém vai atacar a mensagem que nós pregamos, o ataque vai ser o quê, gente? Pessoal. O ataque vai ser direcionado não à mensagem, sabe por quê? Porque eles não conseguem atacar a mensagem é transcendente, a mensagem é verdadeira, a mensagem, ela passa, ela tem total autoridade, mas eles conseguem atacar o canal pela qual a mensagem chega até eles, que é você. E nós vemos isso aqui acontecendo porque os homens, eles incitaram os ânimos contra os irmãos e não contra a mensagem. Não contra a palavra de salvação, não contra Cristo, mas eles incitaram aos irmãos e aos gentios contra os apóstolos. Por quê? Porque eles eram um canal por onde a mensagem chegava. E na nossa missão, meu amigo, a gente poder compartilhar a nossa fé com pessoas. Deixa eu falar uma coisa, quando o ataque vir, não vai vir sobre a nossa mensagem, vai vir sobre nós, sobre a gente. Isso que aconteceu aqui na experiência de Paulo, de Barnabé. E nós vemos o que Paulo e Barnabé fizeram diante dessa resistência. No versículo 3, diante dessa resistência, Paulo e Barnabé continuaram ali. Fazendo o quê? Pregando a palavra, como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que eu vejo aqui? São pessoas que não estão preocupadas em poder garantir os seus direitos. São pessoas que estão preocupadas com a missão que é transcendente, que é maior do que isso, que é maior do que os meus direitos. Existe algo que é maior do que o meu direito, existe algo que é maior do que o meu conforto, existe algo que é maior do que a minha honra. Sabe o que é esse algo? É a mensagem que eu prego, é a mensagem de Cristo Jesus. E por isso, eu não vou me abater, eu não vou parar, não vou cessar minha missão, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Esses homens fizeram isso aqui no versículo 3, então diante dessa resistência, Paulo e Barnabé, eles continuaram ali. E eles continuaram ali, pessoal, não falando normalmente a palavra do Senhor, falando corajosamente do Senhor. E olha que ato de graça maravilhoso, que no meio da dificuldade, no meio da perseguição deles, Deus lhes amparava, dando testemunho da verdade da mensagem que eles traziam. Então a confirmação se dava por meio do sobrenatural de Deus ser contemplado e visto por aqueles que ouviam a palavra. E às vezes a gente se pergunta por que tem tanto milagre na Bíblia, no Novo Testamento, e a gente não vê tanto milagres físicos como nós vemos agora.
Sabe por quê? Porque Deus estava autentificando a mensagem que estava sendo pregada. E precisava ser autenticada por quê? Porque existiam 3 pregadores. Um pregava sobre um que era Deus, outro que era Deus, e esse aqui pregava sobre Jesus. Como que eu vou diferenciar essa mensagem? Eu vou diferenciar como? Aquele que ressuscita alguém do morto, eu vou ouvir ele. Aquele que ora para alguém poder ser curado, e ele é curado. Então logo a mensagem que ele está pregando é uma mensagem verdadeira. Então por isso Deus fazia o quê? Ele autenticava as mensagens dos apóstolos com milagres e operação de maravilhas. Hoje nós temos a Bíblia, que a gente pode voltar para ela e falar assim, não, espera aí, deixa eu ver se isso aqui é verdade ou não, que você está pregando. Então eu olho para a Bíblia e eu vejo, o Espírito Santo de Deus me confirma. Não, você está pregando de acordo com a Bíblia, então está tranquilo. Então diante dessa resistência, Paulo e Barnabé, gente, eles não pararam, mas eles continuaram a pregar corajosamente do Senhor e Deus lhes amparava, dando testemunho da verdade da mensagem que eles traziam. Então essa confirmação se dava por meio do sobrenatural de Deus ser contemplado e visto. E é a mesma coisa que acontece até hoje na nossa experiência. Eu não sei você já teve aquela situação onde que você está na igreja e o pregador está pregando e parece que só tem você na igreja? Você já teve nessa situação? Parece que se todo mundo ali, a pregação seria completamente irrelevante para você. Você fecha seus olhos, você tenta se esconder, você tenta abaixar sua cabeça no banco, você tenta mudar de posição porque está desconfortável, chega algo ser fisicamente desconfortável quando você está ouvindo a pregação e a pregação está martelando o seu coração de tal maneira que você está entendendo, não, espera aí, Deus está me fazendo contemplar que essa mensagem é verdadeira, que essa mensagem existe algo de sobrenatural, não é um homem qualquer falando comigo, mas existe um Deus todo-poderoso que está ministrando no meu coração. E o coração da gente começa a se derreter, começa a arder, a gente começa a ficar incomodado de tal maneira que a gente não resiste mais ao contemplar o sobrenatural de Deus ministrando sobre as nossas vidas e nós nos rendemos a Ele. A mesma coisa acontece até hoje, na nossa experiência. A mesma coisa acontece. Deus, Ele confirma a nossa pregação por meio de fazer o sobrenatural dele ser contemplado e visto por corações. Aí versículo 4 e 5... O que aconteceu, depois eles começaram a pregar corajosamente do Senhor e Deus estava dando amparo para eles, fazendo com que eles fizessem sinais e maravilhas para poder testificar da palavra que eles pregavam como sendo verdade. A cidade ficou dividida. De um lado os que creram na mensagem e de outro os que resistiram. Então aqueles que estavam resistindo formaram uma conspiração de gentios e judeus para tentarem maltratá-los e apedrejá-los. Sabendo disso, o que eles fizeram no versículo 6 e 7, eles fugiram. Existe um momento de fugir. Existe um momento de a gente poder falar, não, espera aí, chegou o tempo de eu mudar de lugar, de eu mudar de situação, de eu mudar de estratégia, de eu mudar de jeito, de eu mudar de forma. Existe um tempo de eu poder me calar, existe um tempo de eu poder parar de falar sobre Cristo para aquela pessoa que está resistindo. Existe um tempo de eu começar só a orar. E eles fugiram, versículos 6 e 7, para a cidade de Listra e Derbe e de seus arredores, e eles continuaram a fazer o quê? Pregar o evangelho. Por quê? Porque um cristão em fuga é um cristão em missão também. Missão de pregar o evangelho. Até quando a gente está correndo da vida, ainda assim nós devemos pregar o evangelho. Eles estavam pregando o evangelho aqui. Note que o que impulsionou eles a visitar a outros lugares não foi o sentimento de dever cumprido, porque nós vemos que depois, no decorrer do capítulo 14, eles vão voltar para essas cidades das quais eles foram expulsos, para poder encorajar os irmãos. Então o papel deles não estava cumprido ainda. Eles não saíram daquela cidade corridos pensando assim, nós acabamos nossa missão, completamos aquilo que a gente veio fazer. Não, mas essa oposição, essa perseguição, gente, levou eles a essa ameaça de morte, essa perseguição os levou a continuar na missão que Deus tinha para eles, porque eles precisavam alcançar essa cidade de Listra, eles precisavam de alcançar Derbe, eles precisavam de alcançar aquelas regiões daquelas cidades. E por quê? Nós vemos pelo menos alguém que estava na história, que foi fundamental para a igreja. Timóteo, por exemplo, morava na cidade de Listra. Existiam pessoas que precisavam ser alcançadas, e o modo pelo qual Deus impulsionou eles a continuar na missão, a sair daquele lugar onde eles estavam pregando corajosamente, continuar a pregação em outros lugares, não foi o sentimento de dever cumprido, mas foi a ameaça, a perseguição, a dor, a luta. E o que isso diz para mim e para você é que às vezes Deus usa lutas, Deus usa as perseguições, Deus usa as dores, Deus usa as doenças que atacam nossas famílias, Deus usa as situações ruins, que as portas de emprego que se fecham para poder nos fazer entender aspectos que outrora a gente não entenderia. Nós precisamos saber disso. Deus fez eles alcançarem a missão de chegar até Listra e Derbe, não porque eles sentiram o papel cumprido na cidade onde eles estavam, mas por causa da ameaça que eles estavam sofrendo, por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. E aqui eu posso ver o que Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que isso? Porque a perseguição foi para intentar mal contra eles, foi a fim de apedrejá-los, e de fato eles vão apedrejar eles lá daqui a pouco, em capítulo 14, na próxima semana a gente vai ver sobre isso. Eles apedrejam Paulo é tido como morto, mas o que nós vemos é que Deus usa situações horríveis na nossa vida
para nos dar direções, nos dar insights sobre Ele que a gente não teria se a gente estivesse vivendo uma vida de conforto. Como que você vai saber se Deus é provedor se você nunca passou escassez? Como você vai saber se Deus é aquele Deus que é consolador se você nunca sentiu um momento de estar sozinho, de abandono? Como? Então existem momentos de dores que nos revelam algo sobrenatural de Deus mesmo, que nos revelam algo maravilhoso da parte de Deus. Nós temos que saber disso. Eu queria trazer 3 pontos de aplicação para a gente essa noite, para a gente poder estar encerrando. Primeiro ponto, Paulo e Barnabé não cessavam de usar os dons que Deus os havia dado. Isso aqui é importante. Aonde eles iam, eles exercitavam os dons que Deus já havia lhes entregado. Os dons que Deus lhes havia entregado. Nós podemos ressaltar 3 dons aqui, pelo menos, a palavra, o ensino, a administração, para ressaltar alguns dons que eles usavam. E nós vemos que eles usavam os dons por onde eles passavam, eles não cessavam de usar os dons, os dons que eles receberam mediante a conversão, quando o Espírito Santo começou a habitar no coração deles, o Espírito Santo também deu dons para eles, para poder edificar a igreja, e eles não cessavam de usar esses dons. E a minha pergunta para mim e para você, o que a gente tem feito com os dons que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado e confiado em nós? O que a gente tem feito com aquilo único que a gente pode trazer para a mesa? O que é aquilo que nós podemos contribuir na vida da igreja, na missão da igreja que a gente tem retido para nós mesmos? Nós vemos isso acontecendo. A primeira coisa, Paulo e Barnabé, eles não cessavam de usar os dons que Deus os havia dado. Nós vemos que quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos também o Espírito Santo e dons do Espírito para a edificação da igreja. É meu chamado, é minha exortação para a gente essa noite é: comece a usar o seu dom no nome de Jesus. Quando alguém, gente, deixa de usar o dom de Deus, o dom que Deus o entregou, a igreja perde algo singular na forma que ela alcança a sua missão. É mais ou menos ter um casal, um dos cônjuges morre, por exemplo. Sabe o que morreu com aquela pessoa? Não foi só a pessoa que morreu, que faleceu naquele dia, mas morreu também grande parte do esposo que ficou vivo. Sabe por quê? Porque tinha as coisas que o esposo fazia que só ele trazia algo de fora, só ele trazia vida no coração daquela esposa que ficou viva, só ele trazia um sorriso diferente, só ele causava uma emoção diferente naquela vida daquela pessoa. E quando ele morreu junto também esse aspecto da pessoa. E quando nós não servimos com o nosso dom na igreja, a gente priva a igreja de algo singular que você traz, que você contribui para a igreja alcançar a sua missão. Então você é fundamental para que a CNA alcance a missão dela. O que é a missão da nossa igreja? É pregar o evangelho e ver uma comunidade tocada pelo amor de Cristo. E você tem um dom que Deus te entregou, que é fundamental e que vai instruir a gente como igreja, que vai ajudar a gente como igreja a alcançar a nossa missão como Deus quer que nós alcancemos. Não despreze o dom que Deus te deu, no nome de Jesus. Comece a usar o seu dom, comece a usar o seu talento, comece a trabalhar nas suas paixões, no nome de Jesus. Comece a amar pessoas que são naquele grupo que você tem paixão. Talvez é por mães solteiras, talvez é por crianças, talvez é por jovens perdidos, talvez você tenha uma paixão por drogados, porque talvez foi esse o seu background. Comece a trabalhar na sua paixão e usar os dons que Deus te deu no nome de Jesus para a glória de Deus e para que a igreja alcance a sua missão. Sério. Deus confiou algo para você, que você traz algo singular para a nossa igreja. Você traz algo que Deus depositou em você, que é fundamental para a gente como igreja, para a gente alcançar a nossa missão. Começa a atuar no seu dom no nome de Jesus. Começa a exercer o seu dom no nome de Jesus. Então, dessa forma, você que está aqui hoje e crê em Jesus, você é parte da missão que Cristo continua a realizar no mundo através da sua igreja. E o bom é saber que Cristo nos equipou para isso, nos dando dons, nos dando talentos para a gente poder exercer a missão que Ele tem dado para a gente. Então, use o seu dom no nome de Jesus. Primeira aplicação. Segunda aplicação, nós tiramos essa palavra aqui. Paulo e Barnabé, eles perseveravam não só na fé, mas também no discurso, na missão. Eles não eram só pessoas que a perseguição não abalava a fé deles, não era só isso que acontecia. Eles também eram pessoas que a perseguição não abalava a missão que eles tinham de pregar o evangelho. Eles eram perseguidos aqui, eles iam para outra cidade e continuavam a fazer a mesma coisa que eles tinham como missão, que era pregar o evangelho. Então nós vemos aqui homens que não só perseveravam na fé, mas eles também perseveravam na missão. E muitas vezes a gente persevera na fé, mas tem muita gente aqui que cessou o trabalho no tocante à missão. Tem muita gente que desistiu dos seus sonhos, desistiu dos sonhos de Deus para a sua vida, desistiu da missão que Deus colocou no seu coração, desistiu de poder usar o seu dom, porque talvez houve alguma decepção no meio do caminho, talvez alguém te maltratou, talvez alguém não te ouviu, talvez alguém te perseguiu. A minha oração para você essa noite é: começa no nome de Jesus, não só perseverar na fé, não só guardar a fé, mas também guardar a missão, porque Deus ainda quer te usar para a glória dEle.
Deus ainda tem uma missão que Ele quer exercer através de você, através do seu dom. Nós vemos isso aqui, Paulo e Barnabé não só perseveraram na fé, mas eles também perseveraram na missão. Tem muita gente que cessou no trabalhar no tocante à missão. Eles guardaram a fé, é verdade, você não desviou nem nada disso, mas você parou de exercer a sua missão. Você parou de contribuir aquilo que era único seu, aquilo que você trazia, que ajudava a igreja a alcançar a missão dela, aquilo que completava, edificava o corpo. E o chamado de Deus para a gente essa noite é, no nome de Jesus, volte à missão para a glória de Deus. Seja perseverante não só na sua fé, mas também na sua missão. Eu tenho uma coisa que Deus ministrou no meu coração através de uma pregação que eu ouvi. Eu nem sei quem pregou isso, mas o cara falou assim que a igreja não está precisando de meninos e meninas. A igreja está precisando de homens e mulheres. Pessoas que vivem pela decisão que eles tomaram, como esses apóstolos estavam vivendo pela decisão que eles tomaram. Pessoas que falaram, espera aí, Deus me salvou para um propósito de poder me fazer pescador de homens, eu vou viver por essa decisão que eu tomei agora com Deus. Nós estamos precisando, sabe de quê, gente? Da gente virar homens e mulheres de Deus que têm uma convicção no coração de tal maneira de que a gente faz coisas inegociáveis para a gente que são inegociáveis para Deus. Nós precisamos disso. E o terceiro ponto de aplicação, até em fuga, o discípulo de Cristo está em missão. Até em fuga. Até no momento de poder recuar. Até no momento de poder falar assim, não, espera aí, essa pessoa aqui está resistindo ao Evangelho, está me perseguindo, e talvez seja a hora de eu poder dar um passo para trás, mas eu não vou tirar ela do meu coração, eu vou continuar orando por ela assim mesmo. Ele está em missão. Ele está em missão. Antes da gente ler, vamos só orar? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus aí, pessoal, demais. Não é pouco, não. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, eu te peço que o Senhor possa falar com a gente de maneira clara, de maneira simples, Deus, de maneira objetiva, para que a gente possa entender a sua voz no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa revelar, Deus, a Ti mesmo, Deus, para a gente, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, revelar a sua glória, revelar a sua majestade, revelar o valor que o Senhor tem, a fim de que a gente possa ser colocado de joelho, Deus, e confessar de que Jesus Cristo é de fato o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus da nossa salvação, a nossa rocha e a nossa segurança, Senhor, que seja algo genuíno, a partir da revelação que o Senhor vai trazer para a gente mediante a sua palavra. Deus, eu oro, se eu posso ir de encontro, Deus, a cada coração, Deus, no nome de Jesus, tem coisas que eu estou esperando que o Senhor faça mediante as aplicações que eu vou trazer da sua palavra, mas eu creio que o Senhor vai fazer mais do que isso, Senhor. Deus, eu creio que tem pessoas aqui que vão ouvir o Senhor falar de maneira clara, Deus, apesar que eu não vou trazer uma aplicação para a situação que ele está vivendo, mas o Senhor vai fazer essa palavra se aplicar, Deus, à realidade deles. Deus, eu estou crendo que o Senhor vai causar, Deus, salvação em nós, arrependimento na gente, encorajamento. Deus, e no nome de Jesus, uma ampliação da nossa visão, nosso entendimento acerca de quem o Senhor é. Deus, faça isso, Deus, para a sua glória. Deus, eu estou crendo no Teu Santo Espírito para poder fazer isso e realizar isso no nosso meio, para a sua glória, para o louvor do Seu nome, no nome de Jesus Cristo, Deus. Amém e amém. Atos capítulo 14, versículo 1 a 7, diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios, irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, e juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Interessante pensar, porque eles fugiram, mas eles fugiram não em cessar a atividade deles, mas eles continuaram a pregar as boas novas. Então, só para a gente poder revisar aqui e situar a gente no contexto que a gente se encontra aqui essa noite, Paulo e Barnabé, eles foram separados por Deus,
mediante a oração da igreja. Lembra que eles foram levar lá os mantimentos em Jerusalém. De novo, estou voltando para poder benefício para aqueles que não estavam aqui. E quando eles voltam para a igreja de Antioquia, eles começam a orar, pedindo a Deus, qual que é o seu próximo mover, qual que é a sua próxima, o que é a sua vontade para essa próxima temporada que se inicia. E Deus, ele usa profetas lá e diz que para poder separar Barnabé e Saulo, para poder enviá-los para onde o Espírito Santo de Deus queria que eles fossem enviados. E agora eles estão no meio dessa viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 dessas viagens. E eles estão nas regiões da Galácia. Eles haviam sido expulsos da Antioquia, da Pisídia, como o alemão pregou aqui na semana passada, e foram para uma cidade chamada Icônio, que é onde nós encontramos esse texto aqui do capítulo 14, versículo 1 a 7. E chegando lá, gente, eles fizeram algo que eles haviam, a mesma coisa que eles haviam feito até agora. Então é interessante pensar, porque você vai ler o relato de Lucas sobre a missão de Paulo, sobre a missão de igreja, sobre o continuar do trabalhar de Cristo na terra, mediante o trabalhar do Espírito Santo de Deus na igreja, e nós vemos que a igreja se ocupava principalmente, primordialmente, com uma só missão, que era a pregação do Evangelho, que era a expansão da fé, se eu posso dizer assim. E esses homens não faziam nada de novo, eles não inventavam um método novo, eles não criavam uma estratégia nova todas as vezes, eles tinham uma agenda, e a agenda deles era o quê? Proclamar o Evangelho por onde eles passassem e anunciar as boas novas de Jesus Cristo por onde eles passavam. Eles se encontram aqui nessa cidade, aqui, depois de haver sido expulsos de Antioquia da Pisídia, eles estavam em Icônio fazendo a mesma coisa que os causaram ser expulsos da cidade anterior. Eles estavam pregando a palavra de Deus no meio do povo. Então esse é o contexto que nós nos encontramos. Vamos ao texto agora, versículo 1, que a gente leu. Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga. E a gente pode questionar isso aqui, porque a gente viu que Paulo, ele foi separado por Deus para poder ser alguém que levaria a mensagem para quem, pessoal? Para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E como assim que Paulo ia nas sinagogas como de costume? Como assim, se Paulo foi chamado e separado por Deus para poder ser o apóstolo aos gentios, para poder anunciar a salvação, não só aqueles que historicamente eram povo de Deus, mas também para aqueles que agora foram incluídos pelo sacrifício de Cristo na cruz, que eram os não-judeus? Como assim que ele passava tempo e era de costume dele ir nas sinagogas? Por que eles iam nas sinagogas? E por que era costume deles ir nas sinagogas? E na missão de propagar o Evangelho, gente, Paulo aproveitava todas as oportunidades. E a sinagoga oferecia uma oportunidade irresistível para Paulo. Porque Paulo, ao anunciar o Evangelho, gente, ele já tinha um grupo de pessoas, uma assembleia já reunida, pronto, sem ele precisar de fazer nada, sem precisar de anunciar qualquer evento, sem precisar de organizar nada, já tinha uma comunidade reunida que ele pudesse apresentar o Evangelho para eles. Então, a primeira razão que Paulo continuava a ir na sinagoga era por quê? Por causa da oportunidade que a sinagoga provia de compartilhação, ou compartilhamento, sei lá o que é, da palavra do Senhor. Então, o primeiro motivo pelo qual eles iam a essa sinagoga era por quê? Porque lá existia um grupo de pessoas, e não só isso, um grupo de pessoas que já tinham um pano de fundo para poder entender a mensagem do Messias. Os judeus estavam ali. Então, a primeira razão que ele ia nas sinagogas, porque ali já tinha uma congregação de pessoas, uma reunião de pessoas que já tinham um pano de fundo, entendimento sobre o Velho Testamento, sobre as profecias messiânicas, e quando ele pregasse o Evangelho, seria de mais fácil entendimento para eles poderem entender que esse Cristo que ele pregava era, na verdade, o cumprimento das profecias acerca do Messias que eles estavam esperando. Outra esperança de Paulo em poder ir nas sinagogas e pregar o Evangelho nas sinagogas, em primeiro lugar, era porque a missão dele era salvar os gentios, ele precisava recrutar pessoas para poder ajudá-lo nessa grande obra. Então ele pregava ali a fim de quê? A fim de levantar pessoas para ajudá-lo na obra do ministério. E a outra razão ainda que ele pregava na sinagoga, como de costume, é que ele não queria excluir o povo judeu da graça de ouvir a mensagem de Cristo. Porque se em primeiro lugar ele começasse a pregar para os gentios e não para os judeus, os judeus, eles fechariam as portas para Paulo e não deixariam mais que a mensagem fosse pregada para eles. Porque ia ser um absurdo, como assim a palavra do Senhor de salvação foi primeiro pregada aos gentios e não a nós. Então Paulo, por amor do seu povo, ele tinha o costume de ir na sinagoga e pregava o Evangelho. Então ali, gente, nós vemos que no versículo 1 aqui, como de costume, eles foram às sinagogas e ali eles falaram de tal modo que veio crer grande multidão de judeus e gentios. Gente, essa expressão de falaram de tal modo, essa expressão se refere não à quantidade de palavras, porque parece que tem gente que pensa que é a quantidade de palavras.
Se eu falar mais palavras, não dá espaço para a pessoa responder, ela vai ter que aceitar Jesus. Já viu isso? Para que tem uns irmãos que é assim, você já sentiu, já conversou com alguém assim? Ah, mas peraí, e aquele negócio? Mas aí o irmão continua falando, você não te dá a oportunidade de poder nem falar nada. Peraí, irmão, dá uma pausa aí, por favor. Eles falaram de tal maneira, não no sentido de quantidade de palavras, mas no sentido de qualidade das palavras que eles proferiam, significando que aquilo que eles falavam era verdade, era testificado pelo Espírito Santo. Eles falavam de pessoas que eram cheias do Espírito Santo, cheias de poder e autoridade para poder falar. Então, essa expressão aqui, de tal modo, se refere à autoridade com a qual falavam, e eles falavam com a autoridade de Cristo, mediante o Espírito, de tal maneira que grande número do que os ouviram creram. Eles falavam com convicção. Eles falavam com certeza e autoridade do Espírito. Eles falavam de tal maneira. E aqui nós temos que aprender isso. Porque nós somos incumbidos com a mesma missão que Paulo tinha de poder espalhar o Evangelho. Nós somos incumbidos com a mesma missão, nós compartilhamos do mesmo chamado que eles tinham de poder anunciar o Evangelho para o mundo. E nós precisamos de entender que eles falavam de tal maneira, no sentido de autoridade, tinha nas palavras deles, eles falavam com a autoridade de Cristo, de tal forma que aqueles que ouviam as palavras que eram proferidas pela boca de Paulo, o coração deles ardia como se eles estivessem ouvindo o próprio Jesus, o próprio autor da criação. E nós precisamos disso como igreja, nós precisamos de levantar um clamor e orar, Senhor, nos dê autoridade para poder falar. Senhor, nos dê, Deus, autoridade na nossa pregação, para que quando a gente fale, Senhor, sobre o Senhor, que a gente possa falar de tal maneira que muitos se convertam ao Senhor, que muitos sintam a convicção do pecado, que muitos sintam a convicção e o convencimento do Espírito chegando no coração deles e testificando que é verdade aquilo que essa igreja prega. Nós precisamos de falar de tal maneira. Nós precisamos de ter uma mensagem que ela é expressada de tal maneira, não no sentido de muitas palavras, mas no sentido de palavras verdadeiras. Nós precisamos de nos agarrar com a verdade. Você, no seu compartilhar da sua fé, você precisa se agarrar com a verdade e falar de tal maneira. Se esses homens tiveram um grande sucesso falando de tal maneira, pelo poder do Espírito Santo, falando sobre a verdade, e muitos foram um grande número daqueles que creram entre os gentios e os judeus, nós precisamos dessa mesma autoridade. Nós precisamos de orar sobre isso. Aí nós chegamos no versículo 2 e nós vemos que, como seria bom se a história parasse no versículo 1. Os caras chegaram nas sinagogas como de costume, pregaram o evangelho e uma multidão creu. Como seria bom se a nossa missão ela acabasse no versículo 1, na verdade é como igreja. Como seria bom se nós vivêssemos pregando o evangelho, e quando a gente pregasse o evangelho, uma multidão de pessoas crescem em Deus e acabasse ali a história, e nós vivêssemos felizes para sempre. Mas logo que o evangelho é pregado também, resistência aparece. Dificuldades, elas são criadas mediante a pregação da palavra. A pregação da palavra resulta em vida para alguns, mas resulta também em oposição por parte dos outros que não creem. E é isso que nós vemos aqui no versículo 2 de Atos, capítulo 14. E nós gostaríamos que essa missão do evangelho acabasse no versículo 1, mas ela não acaba. A palavra foi pregada de tal maneira que um grande número de pessoas creram, porém, os que haviam se recusado a crer, não só resistiram à mensagem, mas também aos pregadores da mensagem, e eles incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós pregarmos a palavra de Deus, gente, de tal maneira, quando você começar a pregar a palavra de tal maneira, vai haver mesmo oposição à sua mensagem. Vai haver oposição na sua mensagem. E sabe o que acontece quando eu estou assistindo um programa que eu não gosto daquilo que eu estou ouvindo, da mensagem que o programa da televisão está passando? Sabe o que eu faço? Eu não mudo a mensagem, eu mudo de canal. Eu mudo o canal. Sabe o que quer dizer para mim e para você, gente? Sabe o que acontece? Quando alguém vai atacar a mensagem que nós pregamos, o ataque vai ser o quê, gente? Pessoal. O ataque vai ser direcionado não à mensagem, sabe por quê? Porque eles não conseguem atacar a mensagem é transcendente, a mensagem é verdadeira, a mensagem, ela passa, ela tem total autoridade, mas eles conseguem atacar o canal pela qual a mensagem chega até eles, que é você. E nós vemos isso aqui acontecendo porque os homens, eles incitaram os ânimos contra os irmãos e não contra a mensagem. Não contra a palavra de salvação, não contra Cristo, mas eles incitaram aos irmãos e aos gentios contra os apóstolos. Por quê? Porque eles eram um canal por onde a mensagem chegava. E na nossa missão, meu amigo, a gente poder compartilhar a nossa fé com pessoas, deixa eu falar uma coisa, quando o ataque vir, não vai vir sobre a nossa mensagem, vai vir sobre nós, sobre a gente. Isso que aconteceu aqui na experiência de Paulo, de Barnabé. E nós vemos o que Paulo e Barnabé fizeram diante dessa resistência. No versículo 3, diante dessa resistência, Paulo e Barnabé continuaram ali. Fazendo o quê? Pregando a palavra, como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que eu vejo aqui? São pessoas que não estão preocupadas em poder garantir os seus direitos.
São pessoas que estão preocupadas com a missão que é transcendente, que é maior do que isso, que é maior do que os meus direitos. Existe algo que é maior do que o meu direito, existe algo que é maior do que o meu conforto, existe algo que é maior do que a minha honra. Sabe o que é esse algo? É a mensagem que eu prego, é a mensagem de Cristo Jesus. E por isso, eu não vou me abater, eu não vou parar, não vou cessar minha missão, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Esses homens fizeram isso aqui no versículo 3, então diante dessa resistência, Paulo e Barnabé, eles continuaram ali. E eles continuaram ali, pessoal, não falando normalmente a palavra do Senhor, falando corajosamente do Senhor. E olha que ato de graça maravilhoso, que no meio da dificuldade, no meio da perseguição deles, Deus lhes amparava, dando testemunho da verdade da mensagem que eles traziam. Então a confirmação se dava por meio do sobrenatural de Deus ser contemplado e visto por aqueles que ouviam a palavra. E às vezes a gente se pergunta por que tem tanto milagre na Bíblia, no Novo Testamento, e a gente não vê tanto milagres físicos como nós vemos agora. Sabe por quê? Porque Deus estava autentificando a mensagem que estava sendo pregada, e precisava ser autenticada. Por quê? Porque existiam 3 pregadores, um pregava sobre um que era Deus, outro que era Deus, e esse aqui pregava sobre Jesus. Como que eu vou diferenciar essa mensagem? Eu vou diferenciar como? Aquele que ressuscita alguém do morto, eu vou ouvir ele. Aquele que ora para alguém poder ser curado, e ele é curado, então logo a mensagem que ele está pregando é uma mensagem verdadeira. Então por isso Deus fazia o quê? Ele autenticava as mensagens dos apóstolos com milagres e operação de maravilhas. Hoje nós temos a Bíblia, que a gente pode voltar para ela e falar assim, não, espera aí, deixa eu ver se isso aqui é verdade ou não, que você está pregando. Então eu olho para a Bíblia e eu vejo, o Espírito Santo de Deus me confirma. Não, você está pregando de acordo com a Bíblia, então está tranquilo. Então diante dessa resistência, Paulo e Barnabé, gente, eles não pararam, mas eles continuaram a pregar corajosamente do Senhor e Deus lhes amparava, dando testemunho da verdade da mensagem que eles traziam. Então essa confirmação se dava por meio do sobrenatural de Deus ser contemplado e visto. E é a mesma coisa que acontece até hoje na nossa experiência. Eu não sei você já teve aquela situação onde que você está na igreja e o pregador está pregando e parece que só tem você na igreja? Você já teve nessa situação? Parece que se saísse todo mundo ali, a pregação seria completamente irrelevante para você. Você fecha seus olhos, você tenta se esconder, você tenta abaixar sua cabeça no banco, você tenta mudar de posição porque está desconfortável, chega algo ser fisicamente desconfortável quando você está ouvindo a pregação e a pregação está martelando o seu coração de tal maneira que você está entendendo, não, espera aí, Deus está me fazendo contemplar que essa mensagem é verdadeira, que essa mensagem existe algo de sobrenatural, não é um homem qualquer falando comigo, mas existe um Deus todo-poderoso que está ministrando no meu coração. E o coração da gente começa a se derreter, começa a arder, a gente começa a ficar incomodado de tal maneira que a gente não resiste mais ao contemplar o sobrenatural de Deus ministrando sobre as nossas vidas e nós nos rendemos a Ele. A mesma coisa acontece até hoje, na nossa experiência. A mesma coisa acontece. Deus, Ele confirma a nossa pregação por meio de fazer o sobrenatural dele ser contemplado e visto por corações. Aí versículo 4 e 5... O que aconteceu, depois eles começaram a pregar corajosamente do Senhor e Deus estava dando amparo para eles, fazendo com que eles fizessem sinais e maravilhas para poder testificar da palavra que eles pregavam como sendo verdade. A cidade ficou dividida. De um lado os que creram na mensagem e de outro os que resistiram. Então aqueles que estavam resistindo formaram uma conspiração de gentios e judeus para tentarem maltratá-los e apedrejá-los. Sabendo disso, o que eles fizeram, versículos 6 e 7, eles fugiram. Existe um momento de fugir. Existe um momento de a gente poder falar, não, espera aí, chegou o tempo de eu mudar de lugar, de eu mudar de situação, de eu mudar de estratégia, de eu mudar de jeito, de eu mudar de forma. Existe um tempo de eu poder me calar, existe um tempo de eu poder parar de falar sobre Cristo para aquela pessoa que está resistindo. Existe um tempo de eu começar só a orar. E eles fugiram, versículos 6 e 7, para as cidades de Listra e Derbe e de seus arredores, e eles continuaram a fazer o quê? Pregar o evangelho. Por quê? Porque um cristão em fuga é um cristão em missão também. Missão de pregar o evangelho. Até quando a gente está correndo da vida, ainda assim nós devemos pregar o evangelho. Eles estavam pregando o evangelho aqui. Note que o que impulsionou eles a visitar a outros lugares não foi o sentimento de dever cumprido, porque nós vemos que depois, no decorrer do capítulo 14, eles vão voltar para essas cidades das quais eles foram expulsos, para poder encorajar os irmãos. Então o papel deles não estava cumprido ainda. Eles não saíram daquela cidade corridos pensando assim, nós acabamos nossa missão, completamos aquilo que a gente veio fazer, não. Mas essa oposição, essa perseguição, gente, levou eles a essa ameaça de morte, essa perseguição os levou a continuar na missão que Deus tinha para eles, porque eles precisavam alcançar essa cidade de Listra, eles precisavam de alcançar Derbe, eles precisavam de alcançar aquelas regiões daquelas cidades, e por quê? Nós vemos pelo menos alguém que estava na história, que foi fundamental para a igreja, Timóteo, por exemplo, morava na cidade de Listra.
Existiam pessoas que precisavam ser alcançadas, e o modo pelo qual Deus impulsionou eles a continuar na missão, a sair daquele lugar onde eles estavam pregando corajosamente, continuar a pregação em outros lugares, não foi o sentimento de dever cumprido, mas foi a ameaça, a perseguição, a dor, a luta. E o que isso diz para mim e para você é que às vezes Deus usa lutas, Deus usa as perseguições, Deus usa as dores, Deus usa as doenças que atacam nossas famílias, Deus usa as situações ruins, que as portas de emprego que se fecham, para poder nos fazer entender aspectos que outrora a gente não entenderia. Nós precisamos saber disso. Deus fez eles alcançarem a missão de chegar até Lícia e Derbe, não porque eles sentiram o papel cumprido na cidade onde eles estavam, mas por causa da ameaça que eles estavam sofrendo, por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. E aqui eu posso ver o que Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que isso? Porque a perseguição foi para intentar mal contra eles. Foi a fim de apedrejá-los. De fato, eles vão apedrejar eles lá daqui a pouco, no capítulo 14. Na próxima semana a gente vai ver sobre isso. Eles apedrejam Paulo. Paulo é tido como morto. Mas o que nós vemos é que Deus usa situações horríveis na nossa vida para nos dar direções, nos dar insights sobre Ele que a gente não teria se a gente estivesse vivendo uma vida de conforto. Como que você vai saber se Deus é provedor se você nunca passou escassez? Como que você vai saber se Deus é aquele Deus que é consolador se você nunca sentiu um momento de estar sozinho, de abandono? Como? Então existem momentos de dores que nos revelam algo sobrenatural de Deus mesmo, que nos revelam algo maravilhoso da parte de Deus. Nós temos que saber disso. Eu queria trazer 3 pontos de aplicação para a gente essa noite, para a gente poder estar encerrando. Primeiro ponto: Paulo e Barnabé não cessavam de usar os dons que Deus os havia dado. Isso aqui é importante. Aonde eles iam, eles exercitavam os dons que Deus já havia entregado. Os dons que Deus lhes havia entregado. Nós podemos ressaltar 3 dons aqui, pelo menos: a palavra, o ensino, a administração, para ressaltar alguns dons que eles usavam. E nós vemos que eles usavam os dons por onde eles passavam, eles não cessavam de usar os dons, os dons que eles receberam mediante a conversão, quando o Espírito Santo começou a habitar no coração deles. O Espírito Santo também deu dons para eles, para poder edificar a igreja, e eles não cessavam de usar esses dons. E a minha pergunta para mim e para você: o que a gente tem feito com os dons que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado e confiado em nós? O que a gente tem feito com aquilo único que a gente pode trazer para a mesa? O que é aquilo que nós podemos contribuir na vida da igreja, na missão da igreja, que a gente tem retido para nós mesmos? Nós vemos isso acontecendo. A primeira coisa: Paulo e Barnabé, eles não cessavam de usar os dons que Deus os havia dado. Nós vemos que quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos também o Espírito Santo e dons do Espírito para a edificação da igreja. É meu chamado, é minha exortação para a gente essa noite: comece a usar o seu dom no nome de Jesus. Quando alguém, gente, deixa de usar o dom de Deus, o dom que Deus o entregou, a igreja perde algo singular na forma que ela alcança a sua missão. É mais ou menos ter um casal, um dos cônjuges morre, por exemplo. Sabe o que morreu com aquela pessoa? Não foi só a pessoa que morreu, que faleceu naquele dia, mas morreu também grande parte do esposo que ficou vivo. Sabe por quê? Porque tinha as coisas que o esposo fazia que só ele trazia algo de fora, só ele trazia vida no coração daquela esposa que ficou viva, só ele trazia um sorriso diferente, só ele causava uma emoção diferente naquela vida daquela pessoa. E quando ele morreu junto também esse aspecto da pessoa. E quando nós não servimos com o nosso dom na igreja, a gente priva a igreja de algo singular que você traz, que você contribui para a igreja alcançar a sua missão. Então você é fundamental para que a CNA alcance a missão dela. O que é a missão da nossa igreja? É pregar o evangelho e ver uma comunidade tocada pelo amor de Cristo. E você tem um dom que Deus te entregou, que é fundamental e que vai instruir a gente como igreja, que vai ajudar a gente como igreja a alcançar a nossa missão como Deus quer que nós alcancemos. Não despreze o dom que Deus te deu, no nome de Jesus. Comece a usar o seu dom, comece a usar o seu talento, comece a trabalhar nas suas paixões, no nome de Jesus. Comece a amar pessoas que são naquele grupo que você tem paixão. Talvez é por mães solteiras, talvez é por crianças, talvez é por jovens perdidos, talvez você tenha uma paixão por drogados, porque talvez foi esse o seu background. Comece a trabalhar na sua paixão e usar os dons que Deus te deu, no nome de Jesus, para a glória de Deus e para que a igreja alcance a sua missão. Sério. Deus confiou algo para você, que você traz algo singular para a nossa igreja. Você traz algo que Deus depositou em você, que é fundamental para a gente como igreja, para a gente alcançar a nossa missão. Começa a atuar no seu dom no nome de Jesus. Começa a exercer o seu dom no nome de Jesus. Então, dessa forma, você que está aqui hoje e crê em Jesus, você é parte da missão que Cristo continua a realizar no mundo através da sua igreja. E o bom é saber que Cristo nos equipou para isso, nos dando dons, nos dando talentos,
para a gente poder exercer a missão que Ele tem dado para a gente. Então, use o seu dom no nome de Jesus. Primeira aplicação. Segunda aplicação, nós tiramos essa palavra aqui. Paulo e Barnabé, eles perseveravam não só na fé, mas também no discurso, na missão. Eles não eram só pessoas que a perseguição não abalava a fé deles, não era só isso que acontecia. Eles também eram pessoas que a perseguição não abalava a missão que eles tinham de pregar o Evangelho. Eles eram perseguidos aqui, eles iam para outra cidade e continuavam a fazer a mesma coisa que eles tinham como missão, que era pregar o Evangelho. Então nós vemos aqui homens que não só perseveravam na fé, mas eles também perseveravam na missão. E muitas vezes a gente persevera na fé, mas tem muita gente aqui que cessou o trabalho no tocante à missão. Tem muita gente aqui que desistiu dos seus sonhos, desistiu dos sonhos de Deus para a sua vida, desistiu da missão que Deus colocou no seu coração, desistiu de poder usar o seu dom, porque talvez houve alguma decepção no meio do caminho, talvez alguém te maltratou, talvez alguém não te ouviu, talvez alguém te perseguiu. A minha oração para você essa noite começa no nome de Jesus, não só perseverar na fé, não só guardar a fé, mas também guardar a missão, porque Deus ainda quer te usar para a glória dEle. Deus ainda tem uma missão que Ele quer exercer através de você, através do seu dom. Nós vemos isso aqui, Paulo e Barnabé não só perseveraram na fé, mas eles também perseveraram na missão. Tem muita gente que cessou no trabalhar no tocante à missão. Eles guardaram a fé, é verdade, você não desviou nem nada disso, mas você parou de exercer a sua missão. Você parou de contribuir aquilo que era único seu, aquilo que você trazia, que ajudava a igreja a alcançar a missão dela, aquilo que completava, edificava o corpo. E o chamado de Deus para a gente essa noite no nome de Jesus, volte à missão para a glória de Deus. Seja perseverante não só na sua fé, mas também na sua missão. Eu tenho uma coisa que Deus ministrou no meu coração através de uma pregação que eu ouvi. Eu nem sei quem pregou isso, mas o cara falou assim que a igreja não está precisando de meninos e meninas. A igreja está precisando de homens e mulheres. Pessoas que vivem pela decisão que eles tomaram, como esses apóstolos estavam vivendo pela decisão que eles tomaram. Pessoas que falaram, espera aí, Deus me salvou para um propósito de poder me fazer pescador de homens, eu vou viver por essa decisão que eu tomei agora com Deus. Nós estamos precisando, sabe de quê, gente? Da gente virar homens e mulheres de Deus que têm uma convicção no coração de tal maneira de que a gente faz coisas inegociáveis para a gente que são inegociáveis para Deus. Nós precisamos disso. E o terceiro ponto de aplicação, até em fuga, o discípulo de Cristo está em missão. Até em fuga. Até no momento de poder recuar. Até no momento de poder falar assim, não, espera aí, essa pessoa aqui está resistindo ao Evangelho, está me perseguindo, e talvez seja a hora de eu poder dar um passo para trás, mas eu não vou tirar ela do meu coração, eu vou continuar orando por ela assim mesmo. Ele está em missão. Ele está em missão.